Flamengo, por exemplo, está perto de ter um estádio próprio. Hoje eu estou aqui num dos momentos mais tristes da minha vida como prefeito, né, para dar um recado para a tal da nação rubro-negra. Agora a gente fala de um sonho antigo da maior torcida do país. A prefeitura anunciou que vai desapropriar o terreno do antigo gasômetro no centro para construir o novo estádio do Flamengo. Tem gente que acredita que o Maracanã já era um estádio do Flamengo. Sim. Mas só quem não entende muito de futebol, é isso? A ideia é que seria um estádio bem mais encaixado, né? Por exemplo, do Real Madrid, para quem teve a oportunidade de já ver jogos lá no Real Madrid. É nóis, tripulação rubro-negra, como é bom ser Flamengo. Veja neste vídeo todas as informações sobre o estádio do Flamengo. Veja tudo detalhado como o Flamengo vai conseguir o terreno para construir o seu estádio. Vamos ao vídeo então. Uma área de 90 mil metros quadrados na zona portuária do Rio é onde o Flamengo espera erguer a nova casa com capacidade para 80 mil pessoas. O estádio deverá ser vizinho de outros dois, do São Januário, do Vasco, a 1,5 km de distância, e a menos de 4 quilômetros do Maracanã, atualmente administrado por Flamengo e Fluminense. A Prefeitura do Rio afirmou que a desapropriação da área, onde estão imóveis abandonados, faz parte de um projeto de renovação urbana e é de interesse público. O Flamengo não vai fazer só um estádio, né? Ali vai ser um lugar de entretenimento, vai ter centro de convenções, já exigi isso. O terreno pertence a um fundo de investimento da Caixa Econômica Federal, que tem como cotista o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O Flamengo já havia tentado negociar diretamente com a Caixa. Chegou a oferecer 250 milhões de reais pela área, mas a administradora do fundo de investimento pedia mais que o dobro desse valor. Como a lei prevê a desapropriação de um terreno privado pelo Poder Executivo, a Prefeitura decidiu por fim ao impasse. O município fará um leilão e o dinheiro arrecadado será repassado à Caixa. Este professor da Fundação Getúlio Vargas explica que a desapropriação precisa cumprir certos requisitos. É possível desapropriar para fins de reurbanização, o que é o caso, e o que inclui dentro da própria lei também a possibilidade de construção de estádios, centros de convenções. Isso está expresso na legislação federal. A Caixa informou que vai se manifestar em momento oportuno. O Flamengo estima que precisará de 2 bilhões de reais para as obras. O Flamengo vem se estruturando financeiro há muito tempo e se preparando para esse movimento. A gente está publicando amanhã, no Diário Oficial, a desapropriação por leilão em asta pública do novo estádio do Flamengo ali no terreno do gasômetro. Infelizmente o Flamengo, por ter mais torcedor, infelizmente mesmo, não vou fazer média com flamenguista não. Infelizmente, o Flamengo é o que tem mais torcedor, né? E no Brasil inteiro tem muita gente que vem para o Rio só para ver o jogo desses caras, não sei porquê, né? Pelada do caramba sempre, Vascão é que arrebenta, São Januário é sempre muito melhor. Mas enfim, a gente entende esse papel, é importante para a revitalização daquela região da cidade. O Flamengo não vai fazer só um estádio, né? Ali vai ser um lugar de entretenimento, vai ter centro de convenções, já exigi isso do Flamengo. O flamenguista engana a gente, mas tudo bem. Então estou aqui fazendo esse registro, né? Vamos ter um caminho a percorrer ainda, não está tudo resolvido, mas a gente está trabalhando, vamos trabalhar junto com a direção do Flamengo, o presidente Landim. A Prefeitura do Rio confirmou a desapropriação de um terreno para o Flamengo construir um estádio. Uma nação inteira ansiosa pelo novo lar. Maracanã é nossa casa também, mas o estádio próprio, que a gente consiga fazer do jeito que a gente quer, como a gente quer, é fundamental. O novo estádio já tem endereço. Fica aqui na Rua São Cristóvão, no terreno onde funcionava um gasômetro, na região portuária do Rio. O objetivo do Flamengo é construir uma arena moderna com capacidade para 80 mil pessoas. O terreno de 83 mil metros quadrados pertencia à Caixa. O Flamengo ofereceu 250 milhões de reais, mas o banco queria o triplo do valor. Hoje a Prefeitura do Rio desempatou a disputa e publicou a desapropriação da área.
Torcedor do Vasco, o prefeito Eduardo Paes justificou que a medida é de interesse público. O anúncio oficial foi feito agora de manhã no Diário Oficial do município. O decreto diz que a medida tem o objetivo de alcançar transformações urbanísticas, estruturais, melhorias sociais e valorização da região. Durante quase um século, funcionou no local o gasômetro do Rio de Janeiro, um dos maiores do mundo. O antigo complexo foi inaugurado em 1911 por um grupo belga e que tinha capacidade de fornecer até 180 mil metros cúbicos de gás por dia. Ele foi desativado em 2005. Em 1997, a SEG, a companhia estadual, ganhou a concessão para fornecer gás ao Rio de Janeiro. Hoje em dia, o terreno de 88 mil metros quadrados pertence a um fundo de investimento privado administrado pela Caixa Econômica Federal. Mesmo sendo um espaço particular, a Constituição brasileira prevê que, em alguns casos, o município pode pedir a desapropriação. De acordo com a Prefeitura, o modelo de desapropriação escolhido foi o chamado leilão em asta pública. Isso significa que o terreno vai ser leiloado de forma judicial e o comprador terá que cumprir uma série de obrigações. Existem etapas a serem cumpridas ainda. A gente está negociando com a direção do Flamengo. Tem uma questão de potencial construtivo com a Câmara de Vereadores, com a Gávea. Enfim, mas eu tenho certeza que o sonho começa a se tornar realidade. A ideia é que o Flamengo tem um estádio para chamar de seu. Um estádio que o Flamengo tem a condição, inclusive, de poder fazer coisas diferentes do que aquelas que são feitas no Maracanã. Só que essa nova empreitada do Flamengo, ela atende aos interesses políticos do prefeito Eduardo Paes, porque ela faz parte de um projeto maior, Elisa, que é o projeto do chamado Porto Maravilha. O Porto Maravilha é uma região que tem ali na zona portuária do Rio de Janeiro, que desde os primeiros mandatos do Eduardo Paes como prefeito passou a ser revitalizado, né? Eles tiveram várias obras que foram feitas ali naquela região, na região central do Rio de Janeiro, e que melhoraram a condição para que ali pudesse ser construída uma série de coisas. Então, recentemente, a gente teve a Porto Maravalley, que é uma faculdade de matemática. Eles têm um projeto para a construção de um parque ali no Porto. O Museu da Manhã ficou muito famoso também naquela região. O Marca, Museu de Arte do Rio também naquela região. Toda uma revitalização ali da área que fica na frente da sede da Polícia Federal também faz parte desse projeto. Tem grandes empresas como a L'Oréal, por exemplo, que tem sede naquela região, então se beneficiam com esse aprimoramento daquela área. E isso tudo começou lá em 2010 com um aporte de 10 bilhões de reais. Onde deve ter mais demolições em confirmando aquele local ali do gasômetro para ser o estádio do Maracanã, que também vão ser organizadas, feitas pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, tudo isso para dizer o seguinte: quem olha a notícia isolada do novo estádio do Flamengo pode achar que é uma notícia meramente do esporte, mas ela tem um pano de fundo da política por trás, que é justamente esse projeto político do Eduardo Paes de revitalizar essa área próxima ali ao Porto do Rio de Janeiro, Elisa. Ali tem Terreirão do Samba. É isso, é onde ficam as escolas de samba, próximo do Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Tem área inferior a essa, Arena da Baixada, Arena da Amazônia, com capacidade de 43 e 44 mil cada. A gente já ouviu, já apurou que vocês tinham como modelo o estádio do Borussia Dortmund, que é mais vertical, arquibancadas grandes. É possível, dentro dessa área de 87 mil metros, trabalhar com uma capacidade de 75 mil, 80 mil pessoas, que eu sei que vocês tinham um plano para o estádio maior possível, num comparativo com a torcida do Flamengo, que a gente sabe que é gigantesca. É possível fazer esse grande estádio com 80 mil pessoas no gasômetro? Bom, excelente pergunta. Sim, a gente já fez um anteprojeto desse estádio, de colocação desse estádio. Ele ficaria colocado, vamos dizer assim, e ainda daria a chance da gente fazer uma grande praça na frente, onde nessa praça a gente poderia, em volta dessa praça, colocar uma série de pontos, restaurantes e tal. E nessa praça, inclusive,
colocar telões para quem não tiver condição em grandes jogos, onde a gente não conseguir ingresso para todo mundo, as pessoas poderem assistir do lado de fora, como é comum a gente ver em grandes competições e tudo isso. Então, assim, tudo isso já foi pensado, assim, já existe um anteprojeto disso e sim, quando foi testado para uma capacidade de 80 mil pessoas. Esse anteprojeto foi feito para uma capacidade de 80 mil pessoas, mas é claro que tudo isso, levando em consideração algumas expectativas em relação a demandas de espaço de saída, por exemplo, para atender a legislação de corpo de bombeiro, de uma série de coisas. Então, mesmo levando em consideração tudo isso, caberia um estádio de 80 mil, mas seria uma arena, como você falou, bem mais vertical. Quando você usa o Maracanã ele tem um desenho ainda mais antigo, um desenho aberto, né? Desenho muito parecido com os estádios antigos, onde você tinha ainda uma pista em volta, tudo isso. A ideia é que seria um estádio bem mais encaixado, né? Por exemplo, do Real Madrid, para quem teve a oportunidade de já ver jogos lá no Real Madrid, um estádio bem mais vertical. Então, legal, tá. Então, ótima pergunta, Fred. Assim, a gente tem que entender que a gente herdou o Maracanã, né? Herdou o Maracanã. E o Maracanã ele foi concebido dentro de uma ideia. A ideia é um estádio para uma Copa do Mundo. Ele foi projetado para a Copa do Mundo. E tem um conceito. Copa do Mundo, ou você vai numa Copa do Mundo, todos os torcedores, independente de para que país eles estão torcendo, eles estão misturados ali, torcendo para o seu clube. Então você não tem segmentação de entrada, tem uma série de problemas que causam dificuldades para a gente se adaptar, por exemplo, ao regulamento de competições aqui no Brasil. Aqui você destina 10% dos ingressos para o clube visitante. E você não tem no Maracanã, pelo desenho que ele foi feito, pela concepção que ele teve, uma entrada específica para o teu visitante. Então você acaba tendo que bloquear uma área maior, até para poder dar segurança para aqueles que estão vindo assistir o jogo. Isso acaba que você acaba perdendo uma série de assentos por causa disso. Então, essa concepção é completamente diferente. A gente herdou esse estádio, é o que a gente tem, mas claro que se você for projetar um estádio, você vai fazer isso de forma diferente. A ideia é, sim, você ter um espaço popular para a torcida nesse estádio, até porque, Fred, assim, a ideia, e isso é o lado bom também, quando você concebe um estádio desde o início em cima de um projeto novo, é você criar vários espaços para vários produtos distintos, aonde você possa otimizar a receita. Então, se você segmenta o seu estádio em vários pedaços diferentes e para os quais você tenha venda de ingresso associado a serviço e com valores distintos, você pode otimizar muito a sua receita do Match Day e, com certeza, não é o ingresso popular que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é aquele ingresso que você vai vender mais caro, com um serviço agregado. Esse é que vai fazer você crescer a receita, entendeu? Você não vai estar preocupado com... Inclusive, você vai poder fazer ingressos até mais baratos, porque você vai estar ganhando mais naqueles outros ingressos de quem está disposto a pagar mais caro para ter um pouco mais de conforto e serviço agregado.